Comecei com segmento de vendas na Bahia, depois morei 7 anos no Pará, 5 de Bahia, 7 de Pará, 2 anos na pesquisa no Goiás e há 3 anos estou atuando aqui como gestor regional da Corteva dos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Tá? Então, quando a gente vai falar de pecuária, né? Pecuária brasileira, pecuária nos trópicos, isso aqui é um resumo da pecuária nos trópicos. Tá? Se eu pudesse resumir o que é pecuária no Brasil, eu resumiria nesse slide aqui, tá? Onde a base da pirâmide é pasto. Nós temos luminosidade, temperatura e pluviosidade em abundância. Nós não temos neve, não temos desertos, né? Temos um pouco de semiárido, mas é corrigível com irrigação, lençol freático. A gente não pode construir essa pirâmide começando da genética. O amigo do Sebrae aqui falou que vai estar disponibilizando os embriões para melhorar o rebanho. Bovino é louvável, mas essa genética ela não vai se expressar se não tiver boia, comida, pasto. Tá? E pasto é o alimento mais barato que nós temos. Tá? Às vezes, por ser tão barato, por ser tão simples de produzir, a gente acaba negligenciando. Tá? E acabando recorrendo a nutrições, suplementações, que deveria ser uma suplementação, mas a gente acaba recorrendo a rações, a proteinados para corrigir um problema de manejo de pasto. Tá? Então, se a gente fazer a base bem feita, cuidar da alimentação, que é o pasto, sanidade animal e a genética no topo, a gente tem uma pecuária de sucesso. Mas se a gente começar do telhado, da pirâmide, da genética, e depois, se quiser melhorar o pasto, a gente nunca vai conseguir erguer a atividade. Sempre vai estar rachando as paredes. Então, associando com esse prédio, a pastagem é o alicerce desse prédio aqui. Se a pastagem estiver mal feita, o alicerce desse prédio estiver mal feito, começa a rachar. E a gente começa a tapar os buracos. E a gente começa a falar que pecuária não dá dinheiro, que é uma mentira. Tá? Que é uma mentira. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, dentro do processo de pastagem, pessoal, quando a gente abre uma nova área, a pastagem ela vem com vigor natural, né, das áreas de pastagens, com alta fertilidade. Só que se a gente não fazer a reposição de nutrientes, começa a aparecer o quê? As invasoras, as pragas, as doenças, porque o capim começa a perder vigor. E se a gente não se atentar, começa a vir a parte de degradação mais veloz, que é a degradação de solo. Viajando aqui para o Rio de Janeiro, você começa a ver na 101, em algumas encostas, áreas de pastagem muito rebaixada, devido à ação da chuva, você começa a ver degradação de solo. Já não é nem degradação de pastagem, é de solo, que é muito crítico. Na maioria das vezes é irreversível. Tá? E isso acontece devido ao manejo errado da pastagem. Tá? Trazendo imagem, isso aqui é uma pastagem em seu pleno vigor vegetativo, tá? Onde eu tenho uma abundância de produção de forragem. Se eu tenho uma ótima produção de forragem, eu tenho uma ótima capacidade de suporte. Então, eu tenho uma ótima taxa de lotação. Pecuária pasto é capacidade de suporte ou taxa de lotação versus desempenho animal. Desempenho animal tem a ver com a genética. Se a gente fazer o suprimento de alimento e sanidade para que essa genética possa se expressar. Se eu não tomar cuidado aqui nesse ponto, se eu não fazer a reposição de nutrientes, aqui chega uma bezerra de 180 quilos, sai um boi de 600. A gente ganhou aí 420 quilos de peso vivo. De onde que saiu? Couro, todos esses tecidos, osso, proteína, saiu de onde? Do capim. E o capim extraiu isso de onde? Do solo. Onde é que esse boi vai morrer? Lá na China? O que é que fica aqui no solo? Algumas coisas através das fezes e urinas. Só que nos malhadouros, né? Não é bem distribuído, não volta de forma homogênea. Aí precisa da nossa intervenção de estar fazendo essa reposição de nutrientes. Eu acho que algum amigo aqui vai falar sobre essa parte de fertilidade de solo. Tá? Quando eu não tenho esse cuidado, o primeiro sintoma de degradação de pastagens é o aparecimento de plantas daninhas. Plantas daninhas é um sintoma, não é a causa. É um dos sintomas da degradação das pastagens. Por quê? Perdeu nutriente no solo,
A planta forrageira começa a perder vigor de rebrota, começa a aparecer espaços. Quem começa a aparecer? A planta daninha. Quem que é o invasor aqui? Nesse caso, é a planta daninha ou o capim? O capim, a planta daninha ela é nativa, né? O capim é exótico, trouxemos lá da África. Tá? Melhoramos no Brasil e implementamos. Tá? Então, a planta daninha está no habitat dela. Qualquer aperto que a gente der no capim, ela vai voltar. E existe semente, o banco de semente está aqui há milhares de anos, tem planta daninha que fica 15, 20 anos em dormência, esperando só uma oportunidade de rebrotar. Aqui ainda eu consigo recuperar essa área de maneira econômica. Eu consigo controlar plantas daninhas para depois fazer a reposição de nutrientes no solo para voltar para aquele nível 1 de produtividade que é o topo. Mas, se eu negligenciar, achar que isso aqui é normal, eu levo a essa situação aqui, ó. Degradação de solo já, não é nem degradação de pastagens. Quem é conhecedor de gado, se olhar para essa bezerrada aqui, não deve nada de genética, né? Olhando o estereótipo, o fenótipo, né, Lore aqui no caso, né? Não deve nada. Mas essa genética vai se expressar pastejando aqui. O pecuarista aqui vai ter que recorrer o quê? A ração, a comprar silagem. A margem do negócio começa a apertar. E aí começam a falar que pecuária não dá dinheiro. Porque trabalhar numa pecuária nesse sistema é uma pecuária muito cara. Na maioria das vezes ela dá prejuízo. Só que o negócio é tão bom a pecuária, que o produtor vai descobrir que deu prejuízo, vai sentir 15, 10 anos depois, 20 anos, que o negócio já está afundando. Então, pessoal, muita atenção com a questão quando a gente diz relacionada aí à pastagem, tá? O Flávio vai falar mais abrangentemente aqui sobre essa questão do controle de plantas daninhas, né? O controle preventivo, eu só vou pincelar. O que seria o controle preventivo? Quando você for comprar semente de capim para reformar o pasto, compra semente de empresas idôneas, que essa semente ela vem limpeza tipo exportação, 90% de pureza, né? Não vem contaminada com plantas daninhas, vem tratada contra ovos de cigarrinha, de percevejo, tá? Então, é uma forma da gente prevenir a entrada de pragas e doenças e plantas daninhas em nossa fazenda, tá? Cigarrinha é um negócio, cigarrinha da cana, é um negócio que propagou o Brasil inteiro e o maior veículo que acabou levando a cigarrinha da cana, a marranava, para todo o Brasil é semente de capim, porque a maioria que é plantada é braquiária e a maioria é colhida via varredura e junto com a varredura, além da semente, vai os ovos da cigarrinha. Vai ovos de percevejo, vai semente de planta daninha. Então, por isso a importância de se investir numa semente de empresa idônea, tá? Cuidado com a semente barata. O barato sai cara, tá? Outro modo de prevenir é quando você compra a fazenda, compra um gado de uma fazenda, de uma região que você não conhece a procedência, chegou na fazenda, coloca em quarentena no mangueiro, recebendo dieta hídrica somente, ou talvez uma silagem ali, para que nas 48 horas ali ele possa limpar o trato gastrointestinal para depois você soltar para o pasto. Isso é um método de controle de planta daninha preventivo, tá? O cultural, pessoal, é o preparo do solo no momento correto. Por exemplo, a gente está chegando no final das águas. O que eu recomendaria fazer agora? Uma grade para economizar disco, né? Aproveitar que a terra está macia. Quando chegar no meio da seca, dá mais uma revirada. O sol, a temperatura vai matar a semente de planta daninha que está exposta ali. E quando chegar lá perto das chuvas, dá aquela nivelada e faz a semeadura. É um trato cultural para diminuir a infestação de planta daninha, tá? O preparo do solo no momento correto. Fogo nem se fala, tá? Manual, não tem mão de obra. Mecânico, roçada, é uma poda. Você corta uma galha, nasce 10. É como se fosse podar um pomar para produzir mais. Então, roçar planta daninha nada mais é do que uma poda, não resolve. É um paliativo, tá? Método biológico. Algumas empresas já estão descobrindo biológicos para controle de plantas daninhas, tá? Saiu esse ano no mercado aí um zum na sociedade científica aí, de um biológico que tem esse poder de fazer controle de plantas daninhas também, tá? E o mais comumente utilizado no Brasil é o controle químico. Tudo isso que eu falei para vocês aqui, pessoal, é o chamado MIP, Manejo Integrado de Pragas, tá? Seja para planta daninha, seja para inseto, existe
um protocolo e tem que ser seguido. E tem que ser seguido, para a gente ter a máxima eficiência. Só o químico não resolve, só o cultural não resolve, mas a integração de todos esses sistemas, a gente vai ter um resultado máximo aí. Ok? Então, aqui só foram de método. O 100% da matéria orgânica, 100% do carbono. Carbono é energia, né? É utilizada aí pela microbiota do solo para fazer todo o processo de mineralização da matéria orgânica, transformar em nutrientes. Então, o fogo acaba com isso. O fogo tem outra questão prejudicial ainda. Você lembra que eu falei para vocês que há milhões de anos a planta ela vai depositando semente no solo? Existe um banco de semente rico de plantas daninhas no solo? Quando eu toco fogo, aquelas sementes que estão dormentes acabam perdendo a dormência devido ao efeito físico do fogo. Elas acabam germinando. Então, o fogo é um paliativo também que não funciona. Tá? A gente vai dar foco aqui no químico. Tá? E para falar do benefício do herbicida e do químico e da interferência da planta daninha nas áreas de pastagens, eu trouxe esse compilado aqui de trabalhos científicos que fala o efeito da presença de plantas invasoras na redução da produção de biomassa de pastagens. No plantio, pessoal, pasmem, a redução devido à interferência da planta daninha varia de 1.350 a 1.440 kg de matéria seca por hectare, representando 50% a 55% de perdas de produção de forragem. Na manutenção, pastagem estabelecida, onde eu não faço o controle de planta daninha, a perda varia de 1,1 a 3.100 kg de matéria seca por hectare, podendo variar de 38% a 68% de perda, a depender do nível de infestação. Então, se eu estou falando para vocês que o meio mais econômico, que é a base do nosso negócio como pecuária, é pastagens, nesse momento, o nosso maior inimigo, além da questão da reposição do solo, é a alta infestação de plantas daninhas em nossos pastos. Tá? Então, é dado científico e dado de campo também. Tá? Isso aqui é um trabalho de campo que a gente faz, todo ano a gente faz, toda safra, como Corteva. Aqui do lado direito é uma área, é uma parcela a campo, que não recebeu tratamento de herbicida, cresceu livremente, capim competindo com mato. Quando eu pesei a forragem em 1 metro quadrado, eu tinha um equivalente a 520 gramas por metro quadrado de matéria verde. Quando eu jogo na fórmula para estimar a capacidade de suporte, é como se esse pasto, que eu não controlei planta daninha, coubesse 0,9 UA por hectare. Coube 0,9 animais de 450 quilos de peso vivo. Numa área que eu tratei, numa parcela que eu tratei e usei o herbicida, eu eliminei a matocompetição por luz, temperatura e nutrientes do solo. Aqui é a minha produção de capim, só pela figura vocês conseguem ver o que produziu a mais. O que estava indo para a planta daninha deixou de ir para a planta daninha, ficou para o capim, ou seja, eu eliminei a matocompetição. Aqui a produção foi de 1,240 kg por metro quadrado de capim, transformando em capacidade de suporte 2,3 UA por hectare, 1,4 UA a mais por hectare, comparando a área tratada versus a área não tratada. 1,4 UA a mais por hectare. Vocês querem saber quanto custa isso? Multiplica por 500 gramas dia vezes 30 dias, ou seja, meia arroba por mês para cada UA. Multiplica pelo preço da arroba, vocês vão saber quanto vocês estão deixando de ganhar por mês por não fazer esse tipo de manejo. Que eu falei para vocês, pasta é dinheiro, por hectare. Por hectare. Tá? Então, isso aqui é uma área infestada de plantas daninhas. Tá? É muito comum ver isso no Brasil. Só que o Flávio foi visitar a fazenda, Flávio da AgriRio, juntamente com a Corteva, e o produtor queria gradear essa área, ele queria reformar. Para se reformar uma área dessa, gradear, revirar o solo, além dos 6 meses que a área fica parada, tem um investimento aí de mais ou menos de 6 a 7 mil reais hoje por hectare, uma reforma. Só que o Flávio falou, Barreto, eu conheço a região aqui, bora andar nessa área,
porque eu estou vendo capim aqui dentro. Falei, como, Flávio? Não, tem capim aqui dentro. O Flávio me convidou, começamos a andar em zigue-zague na área junto com o produtor e identificamos que, de fato, existe capim aqui dentro, porém sombreado, disputando por luminosidade. A gente fez o protocolo, recomendado pela AgriRio, de pulverização. 60 dias depois, o pasto está desse jeito. Coisa que eu ia demorar 6 meses para recuperar, para reformar. Em 60 dias eu recuperei. Aqui não foi uma reforma, foi uma recuperação. Está aqui, ó, o ponto de referência, foi uma área tratada com herbicida, tá? Que antes eu tinha 1 UA por hectare, passando fome, não estava ganhando peso, até perdendo. Agora eu tenho pelo menos aí 3 UA por hectare, comendo e ganhando peso diariamente, tá? Então esse é o benefício do herbicida, tá? Esse é o benefício do herbicida, na parte de recuperação de pastagens, tá? 6 meses contra grade e 2 meses aqui com herbicida. Aí faz a conta aí, pessoal. 4 meses de diferença. Boi ganhando 500 gramas por dia. É meia arroba por mês. Por animal, por hectare. Em 120 dias, a gente está falando aí em 2 arrobas, correto? Vezes R$300, R$600. Um tratamento desse, numa situação dessa, não custa mais de R$450 por hectare. Vale a pena? A gente precisa fazer essas contas. A gente precisa, tá? A gente precisa ir além da onde os nossos olhos enxergam, tá? Ok? E qual o melhor momento para fazer, pessoal? Tudo que a gente vai fazer numa fazenda, na pastagens, coisas que a gente quer resultado rápido, a gente precisa fazer aqui na primavera. Outubro, novembro, dezembro. Por quê? Porque é o período que eu tenho um alto índice pluviométrico, aqui na linha preta, e é um momento que eu tenho uma ótima temperatura, luminosidade, tudo que a planta precisa para vegetar. Então, o melhor momento para fazer qualquer interferência é aqui na primavera, tá? Seja para adubar, seja para fazer controle de plantas daninhas, qualquer coisa que eu exijo, que eu quero resposta rápida do pasto, eu preciso focar na primavera. E nunca aqui a partir do outono e inverno. Porque aqui eu já não tenho mais chuva, eu já não tenho mais luminosidade, eu não tenho temperatura. Ou seja, a minha planta de capim, mesmo que eu dou as condições a ela, de fertilidade, livre de mato competição, a natureza não está a nosso favor. Ela vai ficar limitada pelo clima, por água, por luminosidade e temperatura. Tá? Então, quando eu falo de planta daninha, o investimento que eu faço em planta daninha aqui para controlar, o investimento é a metade do que quando eu uso herbicida aqui em abril. Tá? Geralmente, produtores começam a procurar nós para fazer controle de planta daninha aqui em abril. Por que aqui em abril? O pasto perde vigor, né? Não tem mais temperatura, nem luminosidade, ou seja, a taxa de acúmulo de forragem ou de rebrota é diminuída. Quem que sobressai? A planta daninha. Aí o produtor começa a ver a planta daninha. Aí chama a gente. Só que aí deixa de ser um investimento, porque ele não vai ter o retorno do investimento tão rápido quanto se ele fizesse o tratamento aqui. Que se ele controlar a planta daninha aqui em novembro, por exemplo, eu tenho 120 dias de pastejo no momento que a planta de forragem tem a maior capacidade de produzir pasto. É empurrar caminhão ladeira abaixo. Tá? Para cada unidade animal que eu conseguir inserir dentro desse sistema nessa época do ano, que é onde sai 80% do resultado de uma fazenda de pecuária no Brasil, a pasto, é no período das chuvas, tá? 80% do resultado de uma fazenda sai no período das chuvas. Só que a gente acaba vendo o esforço do produtor aqui no período seco, sendo que aqui seria o momento que ele deveria ter mais atenção. Tá? Para cada unidade animal que eu consiga adicionar dentro desse sistema, ou recuperar a fertilidade do solo, ou eliminar a mato-competição, eu tenho 120 dias para colher esses frutos de boi ganhando 500 gramas por dia, vezes 120 dias, estou falando de 2 arrobas, dentro do período, multiplicado pelo valor da arroba, foi a conta que a gente fez aqui. Em apenas uma safra, R$600 aí mais ou menos por hectare de retorno, né, sobre o investimento, tá, de retorno bruto. Então, toda fazenda tem que ter um calendário
aqui, de chuva, tá? Na parede. Tudo que você for fazer na fazenda, estação de monta, adubação, controle de plantas daninhas, qualquer coisa que você for fazer na fazenda, você precisa olhar para isso aqui. E quando quiser resultado rápido, falando em pastagens, foca aqui na primavera. Só que o que eu vou fazer aqui na primavera, eu tenho que começar a planejar agora, no final do período chuvoso. Agora eu já tenho que saber o que eu vou fazer lá na frente. Quantos hectares eu vou recuperar de planta daninha, quantos hectares eu vou reformar, eu tenho que saber tudo. Tenho que começar a planejar de agora. Não pode ser lá na frente. Tá bom? Beleza? E aqui agora falando de produto, ficou claro até aqui, pessoal, o porquê do uso de herbicida ou do controle cultural, de eliminar matocompetição da planta daninha com pasto? Ficou claro, não ficou? Tá? Existem vários métodos, só que hoje o mais eficiente, devido às dificuldades de mão de obra e tudo mais, é o controle químico, tá? De uso consciente, não é todo ano, tá? A área que a gente recomenda o uso de herbicida esse ano, se o produtor manejar o pasto bem, seguir as nossas recomendações, ele não vai ter reinfestação de planta daninha. A gente aplicou aquele ano e não quer aplicar mais naquele pasto, a gente quer limpar o próximo, tá? Então é o uso consciente do defensivo como ferramenta de ajuda no controle de plantas daninhas, tá? Ok? E falando de produto, a Corteva, ela ainda hoje é a única indústria do mercado que pesquisa herbicidas para pastagens, tá? Novas moléculas. A gente lançou o primeiro produto aqui em 1965, que foi o Tordon Picloram com 2,4-D. A gente não tem mais essa formulação. De lá para cá, a gente nunca parou de inovar. Hoje, nós estamos aqui com a tecnologia Ultra S, que é o Jaguar Ultra S, e o Trueno XTS, moléculas inovadoras. E no final de 2024, ano passado, a gente lançou internamente uma nova molécula chamada ACP, aminociclopiracloro, que é 4 vezes mais ativa que o Picloram, tá? Ela é mais agressiva para a planta daninha, porém menos agressiva para o meio ambiente, para quem manuseia. Então, essa é a tendência das tecnologias, né? É usar menos produto com máximo efeito, tá? Com máximo efeito. Então, a gente vem sempre inovando aí e trazendo novas soluções para problemas atuais e futuros. E aqui eu aproveito para fazer um agradecimento a vocês, produtores, por acreditarem na Corteva durante todo esse tempo, porque tudo que vocês investem em nós, comprando os nossos produtos, 10% a gente aloca para pesquisa. É mandatório, 10% do nosso faturamento volta para pesquisa. Nenhuma indústria do mercado nesse segmento faz isso. E nós fazemos graças à confiança de vocês. Então é um trabalho de 2 mãos e a gente precisa manter sempre unidos para a gente perpetuar aí na atividade. Tá? Ok? Falando do Jaguar, o Jaguar é um produto que ele é utilizado para controle de plantas anuais e bianuais. A dose varia aí de 0,8 a 2 litros por hectare. Eu não quero entrar muito nesse tema, tá? Ele ocupa pouca parte do gráfico aqui, pessoal, mas se falando de Rio de Janeiro, 70% da infestação de plantas daninhas aqui no Rio de Janeiro são de plantas anuais e bianuais, tá? E são as que mais prejudicam a produtividade dos pastos. Às vezes a gente se impressiona com um arbusto, com canela de velho, com aquela planta que você me mandou, que para mim é novidade. Não, a outra. Pode ser a pichirico também, tá? Guarana. São arbustos, mas eles não impactam, o impacto é mais visual, mas eles não impactam tanto a produção de pasto quanto as plantas anuais e bianuais. Tá? A gente tem o Trueno XT, que já é para essas plantas mais arbustivas, é molécula nova, é um produto com 3 moléculas, em sinergia, tá? Que na biologia, quando a gente vai falar de química, se eu pegar produtos e começar a misturar aleatoriamente, eu não tenho certeza que o resultado que a planta daninha vai me entregar é que 2 mais 2 vai ser 4. Quando eu falo de química e biologia em planta, resultado do herbicida na planta, 2 mais 2 raramente vai dar 4. Ou dá 3 ou dá 5. Quando dá 5 é bom, que é sinergia. Uma molécula complementou a outra. Mas se você misturar da forma errada, geralmente dá 3. Dá menos do que 4. 2 mais 2 dá 3. Tá?
por não ter conhecimento. Então, por isso que a gente já traz um produto formulado de fábrica e equilibrado corretamente. Tem aqueles produtores também que perguntam para nós, Barreto, se eu aplicar o Jaguar, eu posso arrendar minha área para tomate, para leguminosas, para plantar eucalipto, que seja, para culturas sensíveis? Não pode. Todo produto que é a base de picoloram e aminopiralide, existe um residual ali, uma meia-vida da molécula de 2 a 3 anos no solo. Para esses casos, a gente tem o Trooper, que é um produto que não deixa residual no solo, ou seja, o residual é curto, eu posso aplicar ele hoje e daqui a 30 dias eu plantar soja, por exemplo. Ele foi desenvolvido para as áreas de interação lavoura, pecuária, floresta, por ele ter um residual bem curto. Tá? No Goiás usa muito. No Goiás é assim, você planta soja em outubro, colhe em janeiro, ali, fevereiro, aí já planta o milho junto com o capim, colhe o milho, já entra boi. Aí, quando é em outubro, é dessecado o capim, já entra soja. Não tem mais entre safra, liga tudo. Então, esse produto foi desenvolvido lá em 2008 para fazer esse manejo de interação pecuária-lavoura, tá? Sem deixar residual. E a gente tem os produtos tradicionais aí, Padron e Garland, que é para controle mais localizado e específico nas plantas, tá bom? Quando eu falo de plantas anuais e bianuais, ó, essa planta aqui, não sei como é que vocês chamam ela, tipo um canudinho, chama de cheirosa. Tá? Vocês têm bastante ela aqui no Rio de Janeiro. Quando você olha para o horizonte, hoje para os pastos, ela está com muita pluma na base, bastante semente. Se você for lá e quebrar ela, ela tem um canudinho tipo no talo, ela tem um visgo. Essa planta aqui, aparentemente inofensiva, é quem mais mata pasto. Tá? Apesar que o nome dessa aqui, o fedegoso, é conhecido como mata-pasto. Mas essa aqui mata muito mais pasto do que essa de baixo. Isso aqui representa, fácil, 50% da infestação de plantas daninhas aqui no estado de Rio de Janeiro. E elas começam a aparecer logo no início das chuvas. Tá? A parte boa é que, para controlar ela, as doses é bem baixa. É 1,2 litros de Jaguar por hectare. O custo é bem baratinho. E o benefício é gigante, porque eu controlo logo no início e já começo a minha primavera, o meu verão, o meu período de alta produção de pastagens, que eu tenho que produzir muitas arrobas, que é onde eu entrego 80% do resultado da produção da minha fazenda, de pecuária de corte de leite, no período das águas. O meu maior inimigo em pastagem são essas duas plantas aqui. Tá? O investimento é baixo e o resultado é gigante. Tá? Então, por isso a importância de tratar. Aí depois vem as guanchumas, plantas anuais e bianuais. Começa a mudar o perfil de planta, começa a aparecer aqui o aça-peixe, as plantas começam a se tornar semilenhosas, até se tornar arbustivas, pichirico, baleeira, canela de velho. Aqui eu já começo a entrar com o Trueno XTS. Eu preciso mudar o produto, porque essas plantas ela têm afinidade pelas moléculas que estão presentes nesse produto, e não nesse aqui. Aqui, nesse segmento, esse produto é o que entrega menor investimento por hectare com máximo resultado. Nesse segmento aqui, esse produto ele se torna mais caro, porque ele não entrega performance, fica muito caro. Então, por isso que existe a pessoa do Flávio, dentre outros profissionais da AgriRio, para fazer o posicionamento correto, para que você, produtor, invista o mínimo possível e tenha o máximo de resultado. Tá? Então, vocês têm esse benefício, têm esse serviço aí à disposição de vocês, a custo zero, né, Ramon? Sem compromisso, a visita técnica para fazer esse diagnóstico, e é muito importante, tá? A marca de vocês está aqui na hora de tomar a decisão correta. Tá ok? O Jaguar, ele é composto de aminopiralide 2,4-D. O aminopiralide é a molécula exclusiva da Corteva, ela é 2 vezes mais ativa que o picoloram. Ou seja, uma molécula de aminopiralide equivale a 2 de picoloram. Quando você opta em usar um Jaguar, por exemplo, Jaguar Ultra S, versus um produto da concorrência à base de 2,4-D e picoloram, a dose do nosso produto vai ser a metade da dose do 2,4-D com picoloram que tem no mercado. Se você for fazer o comparativo reais por balde, o nosso produto, o valor vai ser maior. Mas se você for fazer a conta reais por hectare ou reais por bomba, você vai ver que o nosso produto se torna mais barato. Tá? Que é isso que vocês têm que levar em consideração, o custo por hectare tratada ou o custo por bomba.
tá? Porque esses produtos são mais concentrados, tá? Aqui está um exemplo, ó, em áreas de reforma, planta fedegoso, a dose de 1,2 litros por hectare de Jaguar Ultra S entregou 90% de controle num compilado de trabalhos Brasil, quando foi necessário 2 litros de genérico de Tordon, ou seja, Picloram com 2,4-D, para entregar o mesmo resultado. Não foi conta de molécula no papel de pão, a gente tem essas informações fazendo a leitura de campo, quando a gente aplica e o que a planta nos responde. Tá? Então, toda a nossa dose, todo o nosso posicionamento é baseado em leitura de campo. Não é conta de molécula feita no papel, no caderno e na calculadora. A gente faz isso antes em casa e depois vai para o campo e valida essas informações. E é assim que a gente absorve. A cheirosa, que é outra planta que vem muito em área de reforma e início de chuva. 0,8 litros por hectare de Jaguar, apenas, lá no início da chuva, quando ela está em pleno vigor vegetativo, comparado a 2 litros de genérico de Tordon, de Picloram com 2,4-D, para entregar o mesmo resultado. Aqui, pessoal, tinha várias outras doses, várias outras misturas. A gente extrai só que dá os melhores resultados, tá? Esse aqui só dá resultado a partir de 2. Menos que 2 não entrega nem 80% de controle. Tá? Área de vassoura, malva relógio, tá? Uma área de manutenção bem praguejada, mas tinha muito capim na área. 2 litros por hectare de Jaguar, entregou mais de 90% de controle. Quando aqui foi necessário misturar Picloram com 2,4-D, que é o genérico de Tordon, mais Triclopi, que é o Garlon, para controlar. Porque Picloram com 2,4-D não controla esse perfil de planta aqui, as cidas, da família das cidas, as malvas, as vassouras. Precisa misturar com Triclopi ou com Picloram. E o nosso produto, por ter aminopiralide, tem muita afinidade, a gente acaba controlando sem fazer mistura. Tá? Então, nesse caso aqui, o nosso hectare é muito mais barato, inclusive, do que o tratamento ali do concorrente, tá? Eu dei mais ênfase aqui, Ramon, nesse ponto, porque esse mercado aqui, como eu falei lá no início, representa aí algo em torno de 70% do negócio de pastagem e dos problemas de infestação de plantas daninhas em pastagem aqui no estado do Rio. Pelas nossas andanças aí, nesses 3 anos aí, conversando com o produtor e tratando a área, são essas plantas. E é que causam maior impacto econômico dentro da atividade dos senhores. Tá? E a boa notícia, que é onde se tem um investimento menor para fazer. Tem alto resultado com menor investimento. Por isso que eu gastei bastante tempo aqui. Tá? Então, aqui ó, é uma área antes do tratamento com Jaguar. Tá? Vocês conseguem ver quantos capim que tem aqui? Mas tem capim aqui. Vocês conseguem imaginar quantos animais, quantos bois eu consigo pôr por hectare numa área dessa? Vamos ser bonzinhos? Vamos pôr um? Sai catando aí, comendo planta daninha, um boi. Quanto que vale um hectare de uma terra dessa? E essa fazenda? Vale quanto hectare? Quantos bois eu consigo pôr para comer aqui? Se naquela eu colocava um. Uns 2, 3? Vamos pôr esses 2 só adicional. Cada um ganhando aí 500 gramas por dia. Porque pode ganhar 800 gramas. Porque melhorou aqui a qualidade da forragem, melhorou a quantidade de folha, obviamente o valor nutricional, que vai influenciar no ganho médio diário por animal. Né? Então, é aquela conta que nós já fizemos lá. 2 animais ganhando cada um 500 gramas, é 1 arroba por mês, vezes 6 meses, aí a gente está falando em 6 arrobas, multiplicado por 300, a gente está falando em R$ 1.800, logo na primeira safra. E qual que foi o investimento aqui? Nesse caso aqui, não chegou a R$ 250. Vale a pena? Vale a pena? E se entrasse o verão, se eu fosse arrendar pasto, para colocar meu gado, que ia passar fome naquela situação, quanto que eu ia gastar? Então, a gente gasta muito tempo, muito esforço para corrigir um problema, para evitar de perder muito, né? Sendo que a gente pode fazer um esforço mínimo e ter um resultado desse, e ganhar dinheiro. Tá? Então, é esse tipo de consciência que a gente tenta empregar.
Eu não estou aqui para vender produto, não estou aqui para falar de produto. Eu saio daqui feliz se vocês levarem para casa a mensagem que a partir de hoje vocês precisam olhar para o pasto com lupa. O pasto é a base do negócio de vocês entendam isso. Não existe medicamento milagroso, não existe sal mineral milagroso, não existe genética milagrosa se você não tiver pasto. E ponto. Tá? Essa é a mensagem que a gente tem que levar para casa. Tá ok? E para tratar de outros problemas mais graves de plantas daninhas, nós temos o TS, que é a base de aminopiralide, picloram e fluroxpi. Esse produto foi desenvolvido para controlar plantas mais lenhosas, que têm uma camada na folha, na camada chamada cutícula mais espessa, tem mais cera, é exemplo da goiabinha. Toda planta que tem aquela folha mais plásticas, assim, mais corinácea, esse produto, a formulação dele consegue penetrar, chegar aos vasos condutores e também ser absorvido pela raiz e atingir os vasos condutores. Ele é muito eficiente no controle desse tipo de planta. São plantas que antes a gente precisava cortar e aplicar o produto no toco. Hoje, essa tecnologia já nos permite pulverizar na folha e ter o mesmo resultado, tá? Na grande maioria das plantas lenhosas. Então, é um produto que a gente lançou aí em 2018 e até hoje a gente vem tendo sucesso aí. Tá? Um exemplo aqui de planta de cerrado, que antes eu precisava cortar uma a uma no toco e controlar, e pulverizando na folha, eu tenho esse resultado aí de limpeza. Tá? Plantas que eu preciso. Esse tipo de planta aqui, por exemplo, pessoal, é conhecido como araticum. O que tem aqui na parte aérea tem o dobro de raiz para baixo. Essas plantas eu precisava cortar abaixo do nível do solo, com enxadão, achar a raiz para aplicar o padrão, aquele produtinho roxo. E com esse produto, eu pulverizo aqui na folha e já resolve o problema. O quanto que a gente melhorou a operacionalidade na fazenda. O custo total, produto mais diária por hectare do tratamento, com essa ferramenta aí. Tá? Aqui é Rio de Janeiro, ó, área de Pixirico, controlado com XTS, aplicado na folha. Tá? Uma planta que não tem controle, não tinha até então, antes do treino XTS, e hoje vocês têm. Tá? A gente tem um manejo, um protocolo específico aí, né, Flávio, para a gente fazer um controle efetivo dessa planta. Tá? E tem o Trooper e os demais produtos. Como eu disse para vocês, o Trooper foi desenvolvido para pecuária lavoura pecuária, pelo residual dele ser curto. Tá? Tem à disposição de vocês aí também, ok? O padrão, que é só picloram, que é para aplicar no toco, tá? Quem faz essa modalidade de aplicação ainda? Ó, pessoal, muito importante, o corte tem que ser abaixo do nó da última roçada. A maioria das reclamações de rebrota que a gente recebe do uso desse produto é porque o corte é feito aqui em cima. Quando eu corto aqui em cima, o produto não consegue passar por essa camada, vamos dizer assim, que está fibrosada devido ao efeito da última roçada. Tá? O produto não consegue penetrar. Aí a gente precisa cortar abaixo do calo da última roçada, rachar. Esse é o tipo de planta que eu estava falando, que tem caule fino e sistema radicular embaixo, que eu preciso cavar abaixo do nível do toco. E muita gente hoje modernizou o negócio, né? Está aplicando dessa forma, usando aqui roçadeira. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como que deve ser feito para ter eficiência aqui no controle. Tem que cortar. A serra ali ela espelha o toco, pessoal, e precisa rachar depois. A quentura da serra ela acaba espelhando. Se eu aplicar o produto diretamente, o produto não é absorvido. Aí eu preciso picotar o toco para depois aplicar. Aí ele vai picotar, ó. Nesse exemplo aí, ele quase mata a planta, pode picotar, tá? Antes de bater o produto. Mas só precisava duas ali, em formato de cruz. Aí vem e pulveriza. Pulverizou, tá pronto. É uma ótima ferramenta, só que precisa atentar esse detalhe. Precisa rachar, tá? Beleza? E quando a planta tem caule fino
e sistema radicular grande, hoje eu não preciso mais cortar a planta e aplicar. Eu posso aplicar o produto diretamente no caule, diluído em óleo diesel, com o Trooper, a 5% em óleo diesel. Tá? É esse tratamento aqui, ó, bem fácil, dá alto rendimento, baixo custo da mão de obra, baixa pressão, atinge somente o caule da planta, o terço médio ou a metade do caule, e pronto. Não precisa cortar. Ali ela vai secar e vai morrer. Tá? Então, a gente também tem essa modalidade aí de aplicação para controle de arbustos. Tá? E em algumas regiões que precisa controlar pindoba, você me mandou, não foi, Ramon, um caso desse aqui? A gente tem um garlo, que é um produto que é diluído em óleo diesel também, aplica no olho da planta, no meristema apical aqui, né? 10 ml de calda para cada metro de palha. Se a planta tem 1,5 metro de palha, 15 ml. Se ela tem 2 metros de palha, 20 ml da mistura. Tá? É 10 ml da mistura de garlo com óleo diesel para cada metro de palha aplicado no meristema apical, no olho da planta. Controla aí 100%. É o único produto que controla 100% das plantas aplicadas. Se aplicar, não erra aí. É aplicar e controlar. Tá? Tecnologia de aplicação, o Flávio vai explanar mais para vocês aqui, tá, pessoal? Mas é o basicão. A gente tem que atentar à temperatura, umidade do ar e vento. Isso está relacionado à vida útil da gota, que a gota a gente precisa pulverizar o produto e o produto precisa chegar no alvo, na quantidade suficiente para matar. Se eu não respeito as condições climáticas, principalmente quando a gente vai trabalhar com drone, que num trator, por exemplo, eu aplico 300 litros de calda por hectare, e no drone eu chego a aplicar 10 litros de calda por hectare, 30 vezes menos, eu preciso tomar mais cuidado ainda com as condições climáticas. Tá? É muito importante. Não só pelo fato do resultado no controle das plantas daninhas. Mais importante ainda, é evitar danos a vizinhos, a culturas sensíveis. Tá? Sobretudo sobre a segurança de aplicação. Então, quando for chegar um prestador de serviço para trabalhar na fazenda de vocês, conversem bastante sobre isso. A AgriRio é uma empresa que trabalha muito com isso, leva isso muito a sério. Tá? Às vezes tem a turma que cobra o barato aí no drone, R$100 por hectare, mas o cara voa o dia todo, não tem intervalo, ele só quer ganhar seu dinheiro e sumir. Quando é uma empresa idônea que está preocupada com o resultado, vai voar somente nos horários mais frescos dos dias, quando tem temperatura, umidade e vento, tudo sincronizado para ter um máximo resultado sem causar danos também a vizinho. Tá? Então, isso é muito importante. Ok? Aqui só para ilustrar para vocês, no Rio é proibida a aplicação de avião, né, aérea, mas é permitida a aplicação de drone. Pode ser feito durante a noite também, isso é um ponto positivo, né, que é remotamente tripulado, então pode, a legislação permite. Inclusive, à noite a gente tem as condições climáticas até melhores do que durante o dia. Tá? Você vai falar mais sobre isso aqui, né? Parâmetros de aplicação com drone. Eu só queria reforçar, pessoal, para evitar o uso de fertilizante foliar junto com a mistura de herbicida, se não tiver experiência de pessoas que conhecem do produto para fazer essa recomendação. Ou seja, se a AgriRio posicionar um herbicida juntamente com um fertilizante foliar para vocês, elas têm resultado, têm experiência de campo que deu certo e que aquele fertilizante não interferiu no resultado do herbicida, que é o alvo da aplicação. Então, por que eu faço essa ressalva? Que está muito comum você ir no balcão hoje e o cara querer te vender um monte de coisa, além do herbicida, do redutor de pH e do óleo mineral, que são importantes. Então, muito cuidado na hora de comprar esses adubos foliares para misturar no herbicida com pessoas que não têm conhecimento de campo e prática, como é o caso aqui da AgriRio, que sabe dos resultados, então o que eles recomendam é o que vai funcionar, porque eles têm essa experiência. Tá? Eu chamo a atenção só nesse ponto aí. Tomar muito cuidado que esse tipo de pulverização com pulverizador motorizado e pulverizador costal não é a mesma coisa. Por exemplo, usa 200 ml do produto X para 20 litros de água. Se eu fazer a diluição em 20 litros de água e pôr nessa bomba de 20, eu pulverizo uma área, por exemplo, do tamanho dessa sala. 200 ml para 20 litros de água. Se eu pegar esses mesmos 200 ml para 20 litros de água e pôr nesse pulverizador, que tem 13 litros de capacidade de calda,
eu pulverizo o dobro dessa sala com apenas 13 litros de água. Só que na minha diluição tinha 200 para 20. O que aconteceu nessa aplicação aqui? Subdosagem. É um dos principais casos de reclamação. Ah, eu usei a dose que você falou, 20 litros, 200 ml para 20 litros de água. É nessa bomba aqui. Quando eu venho para essa, eu tenho que aumentar a dose em pelo menos 50%. Tá? Sai barato. Por quê? Porque aqui eu tenho um alto rendimento de operação. No final do dia, o custo da área tratada, produto mais mão de obra, aqui vai se tornar mais barato. Aqui só perde para o drone, tá? Em termos de efetividade e controle de operação. Tipo de ponta, pessoal. Quando for trabalhar, comprar bomba costal, sempre peça essa ponta aqui, ó, azul. Tem gente que acha que isso aqui não é tecnologia de aplicação, mas por aqui passa todo o dinheiro que você investe no herbicida. Esses bicos que vem na bomba original, ele tem a vazão o dobro desse bico aqui. Esse bico aqui ele tem 0,3 galões americanos por minuto de vazão. Comparado a esses originais que vêm, tem 0,5, 0,6. Ou seja, aqui você gasta metade do produto que gastaria com um bico daquele que vem original na bomba. E outra, e esse aqui, por ter um ângulo de 110 graus, é um leque, ele cobre melhor a planta com apenas uma passada. Esses que vêm na bomba original, é cone vazio, às vezes molho em volta, tudo menos a planta. Aí eu preciso passar de novo. Aí eu gastei dobrado. Então, para quem acha que tecnologia de aplicação é só drone e trator, aqui também tem muita tecnologia de aplicação. Tá? Então, fica essa dica aí para vocês da ponta recomendada. E quando vai trabalhar com planta, com arbusto, que é planta dura, a exemplo do canela de velho, do pichirico, desses outros arbustos. Olha a dica aqui. Pulveriza a folha na quantidade suficiente, sem encharcar muito. E depois eu vou lá no pé da planta e dou um esguicho lá de mais ou menos uns 5 segundos. Vocês lembram que eu falei que o produto é absorvido pela folha e pela raiz? Então, para controle desses arbustos, que não tem controle, não tinha via foliar, eu preciso fazer esse procedimento, esse tipo de aplicação. Tá? Para não dar errado. Uso de óleo mineral ou dos adjuvantes, essa é a função, é pregar uma gota que tem esse formato e transformar ela nesse formato. Aqui eu quebro a tensão superficial da gota, da água, né? Então, essa gota, ela tem mais contato com a folha, ela vai ser absorvida mais rápido e evita perdas por evaporação, por chuva e tudo mais. Por isso a importância do uso do óleo mineral. E redutor de pH, pessoal. Os herbicidas de pastagem, os auxínicos, precisam de pH em torno de 5. Está aqui o exemplo do 2,4-D e o Picloram. Quem está dizendo isso não sou eu. São trabalhos aí de anos atrás que para cada molécula a planta exige um pH específico de cauda. Isso está ligado à absorção do produto pelas células e a ação dela, dessa molécula nas zonas de ação dela. Tá? Então, é muito importante. Um exemplo muito comum, pessoal, de pH de cauda, glifosato, pH 3. É corriqueiro a gente escutar do produtor. Vou citar uma marca aqui, tá? Ah, não se faz Roundup como antigamente. Roundup hoje não funciona como antigamente, não mata. Corrige o pH da cauda para você ver uma coisa. Ele é sensível. O pH de cauda da glifosato é 3. Se você pegar as nossas águas, a maioria das nossas águas tem pH acima de 6. Tá? Isso está estritamente relacionado ao funcionamento do produto. Não funciona. Se o pH estiver acima dos parâmetros ideais, o herbicida não funciona. Sabe quanto custa o redutor de pH numa pulverização? Caro pra caramba. Próximo a R$1. Menos um pouquinho. Por hectare. Vale a pena? Tá? Então, são dicas aí de ouro aí para vocês terem máximo resultado. Tá? E, mais importante do que tudo que eu falei aqui, é a gente se preocupar com a saúde do próximo, tá? Então, a gente sempre recomenda o uso de EPI, o jargão, né? A diferença do remédio para o veneno está na dose. Até a água mata. Acho que se beber 19 ponto alguma coisa litros de água de uma vez, o ser humano não suporta e morre. Tá? Então, até a água pode se tornar veneno, depende da dose ou da exposição. Então, use sempre
o EPI, recomende o uso do EPI para os seus funcionários. Com o EPI eu tenho uma história engraçada. O Ministério do Trabalho chegou na fazenda, tinha 2 funcionários fazendo um acero da fazenda, sem uso de EPI. Foi R$ 9.000 para cada um de multa. O fazendeiro olhou assim, não, isso aí para mim é fichinha. Eu assumo o erro, eu pago, tudo bem. Aí ele foi vender boi para o frigorífico, para pagar as contas grandes, né, da safra do ano. Quando ele foi vender o boi lá no frigorífico, não podia vender, que estava lá, no Ministério do Trabalho, fichado lá. E aí foi dor de cabeça. Teve que transferir gado para os outros, para vender, para pagar as contas grandes. Então, além da parte mais importante, que é se preocupar com a saúde de quem manuseia, tem essas questões aí burocráticas também, que essas multas, essas questões trabalhistas podem ocasionar. Tá bom, pessoal? Obrigado, vai desculpando qualquer coisa aí e me coloco à disposição de vocês.